Oi, turma. Do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, capítulo 1, O Futuro e o Nada. No item 3, suponhamos que em alguma circunstância todo um povo se convença de que dentro de 8 dias, um mês ou um ano, ele será aniquilado, que nenhum indivíduo sobreviverá, que não restará mais nenhum traço de cada um após a morte. O que faria esse povo durante esse tempo? Trabalharia para se melhorar, para se instruir, se esforçaria para viver? Respeitaria os direitos, os bens, a vida dos seus semelhantes? Se submeteria às leis, a alguma autoridade, qualquer que seja, mesmo a mais legítima, a autoridade paterna? Haveria para ele qualquer espécie de dever? Seguramente não. Pois bem, isso que não acontece para um povo que a doutrina do nada realiza isoladamente a cada dia, se as consequências não são tão desastrosas, como poderiam ser? É o primeiro porque, na maioria parte dos incrédulos, há mais fanfarrice do que verdadeiramente incredulidade, mais dúvida do que convicção. E porque eles são mais temerosos do nada do que podem parecer. O epiteto de espírito forte alenta-lhes o amor próprio. Em segundo lugar, os verdadeiros incrédulos constituem uma ínfima minoria que sofrem a contragosto a pressão da opinião contrária e são contidos pelas forças sociais, mas que a verdadeira incredulidade se torne um dia a opinião da maioria e a sociedade estará em dissolução. É ao que leva a propagação da doutrina do niilismo. Seja quais forem as consequências, se o niilismo fosse uma doutrina verdadeira, teríamos de aceitá-la, e não seriam sistemas contrários, nem a ideia do mal que ela pudesse produzir que poderiam eliminá-la. Ora, não se pode negar que o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno cada dia, apesar dos esforços da religião em contrário. Isso é positivo. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa para combatê-la, de tal maneira que, se ela se imobilizasse em pouco tempo, estaria inevitavelmente superada. O que lhe falta neste século de positivismo, onde se quer compreender para crer, é a sanção das suas doutrinas pelos fatos positivos e também a concordância de algumas doutrinas com os dados positivos da ciência. Se ela diz branco e os fatos dizem negro, temos forçosamente de optar entre a evidência e a fé cega. Olha, gente, essa parte eu às vezes eu sei que eu não deveria, né? Algumas pessoas falam, Patrícia, você tá estudando, você não pode ficar desse jeito, mas às vezes eu fico, porque não é porque a gente estuda que a gente é santo. Às vezes eu rodo a internet assim, olhando alguns vídeos, aí eu vejo pessoas guardando, estocando comida. Ah, porque o mundo vai acabar. Ah, porque o apocalipse, tá chegando os cumprimentos do apocalipse. Ah, é o fim do mundo. Ah, a guerra tá estourando, vai todo mundo morrer de fome. Ah, tem que abrir um bunker no meio do chão e estocar comida e colocar bateria e tem que encher de coisas lá dentro para poder esperar o fim do mundo. Ora, gente, vem cá. Venhamos e convenhamos, essas coisas realmente me deixam. É o auge do egoísmo. É o auge do egoísmo, né? De pessoas surtadas, de pessoas que não têm noção do que é fé, né? Tudo bem, a gente tem que respeitar cada um, o que pensa, o que faz, o que é, mas eu sei também que eu não deveria ficar nesse estado, mas quando eu vejo essas coisas eu fico muito aborrecida. Porque enquanto você tá lá estocando um monte de comida, você tá estocando bateria, você tá abrindo o chão, você tá colocando container embaixo do chão, você tá querendo criar uma casa embaixo da sua casa, você tá gastando tanto dinheiro, tanto tempo, tanta disposição e energia com essas coisas, e ali passando na calçada da sua casa uma pessoa te pede um arroz e feijão e você não dá.
Aquela igreja ou aquela seita ou aquela religiosidade que você pratica, ela te induz a acreditar que o fim dos tempos estão próximos. E você acredita no nada, no vazio, no fim. E isso faz você sair completamente do teu eixo de desenvolvimento espiritual. Não te conduz a caminhada, a jornada para o progresso, mas te estagna, te prende, te fecha dentro do eu. Eu e minha família me basta, o resto que se dane, salve-se quem puder. Gente, não é esse o caminho. O caminho é Jesus, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é Ele que mostra pra gente o dia a dia, o que fazer. Quando Ele diz, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é para amar você, é para amar o próximo como a si mesmo. Cuide de você, você tem que estar bem para cuidar do próximo. Até aí tudo bem. Mas eu estava fazendo uma roda de conversa com amigos no TikTok na quinta-feira, e aí um amigo citou, na internet hoje o que mais tem são pessoas escrevendo lá, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O que significa isso? Autoestima ou vaidade? Ou egoísmo? O que significa isso? Até onde primeiro eu, segundo eu, terceiro eu é bem-vindo? Será que isso também não é o auge do egoísmo, né? Então, quando ele coloca aqui pra gente, dentro desse capítulo 4, né, que a gente precisa, capítulo 4 não, perdão, capítulo 3, que hoje é dia 4, eu tô confundindo as coisas. Então, nesse capítulo 3, ele coloca pra gente que existe essa questão, né, das pessoas acreditarem no nada. Se você tá acreditando no nada, na destruição, não faz nem sentido você guardar comida. Porque vai estourar tudo, vai acabar tudo. Quer dizer, você fica estocando comida para o fim dos tempos, para você viver o quê? 1 mês, 2 meses, 3 meses, e depois o nada vai acontecer de qualquer jeito. Então, qual é o sentido de ficar estocando comida? Ah, não, mas eu fico assistindo esses filmes de zumbi aí, dá para sobreviver, depois a gente sai caçando alguma coisa. Não vai sobrar nada pelos fins dos tempos, apocalipse, segundo ficam falando. Não vai sobrar nada. Não adianta você ter comida para 3 meses. Você só tá esticando o fim. Então, sabe, não entra na minha cabeça esse tipo de coisa. Isso sou eu, Patrícia. Agora tudo bem, né? A gente tá cansado de saber que tem que respeitar o pensamento do outro, que tem que aceitar o que cada um, né, deseja para si. Só que nós estamos vivendo um momento de transição planetária, de mudança de patamar de vibração do nosso planeta. E enquanto houverem pessoas estagnadas no eu, o nosso planeta também não evolui. As outras pessoas em volta se contaminam com essa história do nada. Ou seja, só atrapalha a nossa progressão, só atrapalha a nossa evolução espiritual. Nós não temos que acreditar no nada, nós temos que acreditar no tudo. Deus é tudo. Jesus veio e provou. Não vão morrer. Chegou lá na cruz, lá, ele falou, esse aqui não é o fim. Daqui a pouco eu volto. E ele voltou e provou. Tô eu aqui. 3 dias depois, ele, eu falei que ninguém morre. Confie em Jesus, confie nas suas obras, confie nos seus ensinamentos. Não é o nada, né? Dependendo da forma que você entende as escrituras, realmente o fim do mundo tá aí, já chegou, inclusive. Quando você começa a ver um monte de gente desequilibrada, onde filho mata mãe, onde pai estupra filho, onde crianças estão matando, se juntando para matar professor, onde crianças estupram crianças. Quando você começa a ver tudo isso em volta, você fala, pronto, o fim do mundo já chegou. O apocalipse está ali, já tá sendo escrito e desenhado e praticado. Mas não, isso daí é a separação do joio e do trigo. Está sendo mostrado claramente espíritos mais superiores, mais inferiores, aqueles que vão ter que voltar. Provavelmente já não vão ser mais nem aqui, vão ter que voltar em outro lugar, mais selvagem, como está o estado vibratório deles, para eles voltarem lá na série que eles estão e refazer tudo de novo. É escola. Em todos os lugares onde nós vamos, seja aqui no planeta Terra ou qualquer outro, né, tem o Bezerra de Menezes, ele descreve no livro
História de um Sonho, ele coloca Vênus como um local ainda muito primitivo, onde tem espíritos vivendo ainda na primitividade mesmo, na selvageria. Então nós sabemos que existem vários lugares no mundo, no espaço, que estão superiores e inferiores a nós. Então, aonde couber o nosso estágio vibratório, é que lá nós estaremos. Por isso que Jesus falou, onde tiver o seu coração, ali você vai estar. Então não adianta a gente ficar pensando no nada, não faz sentido, né? Eu já fui de determinada religião onde a gente acredita céu e inferno. E eu não me conformava com isso. Eu falava assim, meu Deus, então eu tô condenada, porque eu erro pra caramba, então eu vou pro inferno. Ou seja, todo mundo que tá aqui comigo vai pro inferno, ninguém vai pro céu, porque todo mundo erra. Ah, não, mas se você se confessar, tal, você se livra de tudo isso. Mas quem é aquela pessoa que vai me livrar de tudo isso? Aquela pessoa que diz representante de Deus, ela erra também. Então, tinha coisas que não entravam na minha cabeça. São interpretações que nos fazem, quando a gente começa a refletir, falar, então nada já existe, porque tá tudo errado. Tudo em minha volta tá errado. Não é porque nós vivemos em situações de erro que nós vamos cair no nada. Toda situação de erro é aprendizado. Não é para a gente se castigar, não é para ser mutilado, não é para a gente ser julgado, condenado e acabou. Pelo contrário, todos os erros são tidos como aprendizado. Eu errei quando eu estava tentando ficar em pé. Eu caí várias vezes, eu me firmava no cantinho da parede, eu caía, ralava o joelho, levantava de novo. Para poder aprender a ler e a escrever, eu pegava no lápis a princípio de uma forma, pegava de outra, até eu aprender a segurar no lápis. Errando que eu vou aprendendo. Então, e à medida que eu vou aprendendo, eu vou evoluindo. Não tem como eu evoluir e cair no nada. Não faz sentido. Então, a pessoa que está endividada, que perdeu um ente querido, que está muito triste, muito aborrecida, então dá o direito a ela acabar com a vida. Em vez de esperar o apocalipse, o fim do mundo, já que eu sei que eu vou morrer mesmo, que eu vou passar fome, que eu vou passar necessidade, que eu não vou estar junto dos meus, então é melhor eu acabar com a própria vida. Já que o nada existe. Só que Jesus, que os amigos espirituais de tempos em tempos dão um recado, a vida continua, calma, é um processo, vai haver erros, vai haver ranger de dentes, vai haver situações desagradáveis, mas aguenta firme, porque vai valer a pena. No final, quando tudo acabar, desse momento de transição, você vai se elevar, mas é de acordo com como você levar a situação. Nós é que somos responsáveis pelo dia de amanhã. Se eu tô sendo egoísta, guardando um monte de coisa para mim, adivinha só o que vai acontecer comigo no futuro? Realmente, eu vou passar fome. Porque eu deixei outros amigos, outras pessoas passando fome. A minha ânsia de sobreviver, o meu egoísmo, fez com que outras pessoas sofressem. Então, muito vai ser cobrado de quem muito foi dado. Então, eu acredito assim, nós temos que imaginar que a vida continua, porque se a gente imaginar que a vida acaba, não tem regra, não tem lei, não tem limite, não tem disciplina, ninguém precisa ser conduzido por nada, cada um faz o que quer, como eu disse, é um salve-se quem puder, já que o fim vai acontecer de qualquer maneira, para que eu vou seguir alguma coisa? Para que eu vou querer crescer? Para que eu vou querer evoluir? Para que eu vou querer estudar? Para que eu vou querer conviver? Então eu posso voltar na selvageria e fazer o que eu bem entender, porque o mundo vai acabar de qualquer jeito. Não façam isso, não pensem dessa forma. Nós temos que pensar que o fim, o apocalipse, o fim, como eles dizem, é uma forma de interpretar de fim de progressão espiritual. Naquele momento, aquele estágio progressivo está acabando e vai vir um novo estágio. Não existe fim. Existe fim de ciclo, que nem quando você entrou na escola. Você fez o primeiro ano e acabou o primeiro ano, mas começou o segundo. Então, todo fim significa que vai vir um novo recomeço. É isso que a gente precisa compreender, entender. E olha que isso é um consolo, saber que não tem fim. Ninguém precisa ficar nesse salve-se quem puder. É apenas acreditar e fazer a sua parte. É apenas acreditar e fazer a sua parte. Acreditar em Deus, acreditar em Jesus, né? Nas equipes espirituais.
acreditar no progresso espiritual e seguir. Fazer o seu melhor no dia a dia, acreditando que sempre você vai estar crescendo, né? Mas se fizer o contrário, gente, eu particularmente, eu acho o fim da picada. Quem acredita que eu posso fazer tudo que eu quiser agora porque eu vou acabar mesmo. Quando vocês forem num hospital onde tem aqueles doentes em terminal, né? Câncer terminal ou doença terminal, perguntem àquelas pessoas o que você gostaria de fazer hoje, porque você está sabendo que você vai morrer amanhã. Mas o que você gostaria de fazer hoje? A maioria, elas gostariam de iniciar, de reiniciar. Elas não gostariam de botar um ponto final. A maioria não. Gostariam de ter continuidade, porque sabem o valor da vida. Então não espere chegar nesse ponto para que a gente possa entender o valor da vida. Apenas viva o seu melhor, dê o seu melhor, conviva o melhor que você puder, perdoe, viva. Não é para viver morrendo, é para viver vivendo, aproveitando a cada instante, não se arrependendo de coisas que mais tarde vai doer demais, né? Então, olhe bem a sua conduta, se ela está sendo de egoísmo, né? Tudo para mim, e dane-se o outro, salve-se quem puder, porque o fim está próximo, ou então eu estou vivendo para mim, pelo próximo, eu estou vendo o outro feliz, eu fico feliz. Vamos avaliar bem a nossa conduta, porque não existe o nada, né? Se alguém estava acreditando nisso, lamento dizer, o nada não existe.